Eu vou chamar o Rafael Peste. O Rafael vai falar sobre a classificação de composição legislativa na área da cultura da Câmara Municipal de Curitiba, nesse período da gestão do FRUT. O Rafael também é aluno, quase egresso, ele está terminando já, está nos últimos momentos do curso de Ciência Política, está fazendo TCC, além do mundo, ele é multiprofissional também, o Rafael dá conta de muitas coisas, é um pesquisador nato, ele tem um tino para pesquisa extremamente refinado, a ponto de trazer inovações para os velhos professores, né? Ele gosta muito ele é muito curioso, porque sem curiosidade a pesquisa não existe. E ele se aborrece, então, uma vez eu li numa pesquisa do professor Kodato que o pesquisador é aquele que tem uma imensa capacidade de se aborrecer. E o Rafael se aborrece, mas ele continua. E essa é de cultura. E, enfim, ele vai trazer, então, essa leitura ou essa classificação das proposições na área da cultura. E ele é especialista, ele entende muito do tema de cultura, ele é um pesquisador e a prática, né? Ele ocupa tem algumas atividades na área da cultura. Com a palavra, Rafael. Muito obrigada. Obrigado, Audrey. Obrigado a todos por estarem aqui até essa hora. Justamente nessa questão do aborrecimento, que eu acredito que vem esse trabalho. Me incomodava muito quando eu analisava as políticas culturais e quando eu lia muitos artigos, principalmente o pessoal da Bahia, que pesquisa bastante sobre políticas culturais no Brasil, que se tinha uma análise muito clara sobre governos. Então, se falava do governo Lula, Dilma, FHC, Sarney, mas se falava como um todo e não olhava a proposição, não olhava a lei, não olhava o programa específico da cultura. Então, a partir disso, me gerou um incômodo, porque as leis e os projetos de cultura, eles têm um terreno muito, muito perigoso, que eles afetam toda uma cidade, todo um estado, toda uma nação e a sua própria produção cultural. Então, quando você olha para uma lei de cultura, ela tem uma especificidade que eu não consegui encontrar um método de classificação para isso. Então, eu acho que a intenção desse trabalho, inclusive é objeto do meu TCC, na verdade é um método do meu TCC, é justamente tentar criar essa classificação para poder, independente do cenário, conseguir olhar para uma política cultural e falar, olha, essa política está mais voltada para uma política de Estado, que olha um problema específico da cidade, do Estado, da nação, ou olhar para uma pesquisa, para uma lei, um projeto de mercado, que olhava uma coisa mais ampla, que olhava para uma política que acabava privilegiando a economia da cultura, e não é uma questão de bem ou mal, não é uma questão de esquerda ou direita, nem nada do tipo, e sim uma questão do foco da política cultural. Então, você tem uma política voltada para o mercado, para o privado, e uma política voltada para o problema do Estado. Então, é mais ou menos isso. Pode passar o primeiro slide, por favor? Ah, não, sou eu que passo. Tá, é mais ou menos isso. Nesse trabalho, eu observei as proposições de leis de 2013 a 2015, é o mesmo período como o trabalho da Geice, da Maiane e do Jussara. Só que daí, em vez de focar num segmento de gênero, eu foco num segmento setorial de cultura, e a partir disso, é horrível falar aqui, bom, eu tentei colocar esses parâmetros e tal, eu acho que é melhor eu falar direto no parâmetro e não no método de classificação, porque dá para entender um pouco melhor. Então, esse é um bichinho de 7 cabeças ali, que é um modelo em 3D, com 3 eixos, né? O primeiro eixo é o território, que ele abrange desde leis que tratam de imóveis, ou, por exemplo, de praças, parques ou coisas do tipo. Então, você tem uma lei, por exemplo, que trata de uma reforma de um espaço cultural. Você pode tratar da criação do Parque GOM também, por exemplo, se ele, acaso, tivesse
Ele teve essa lei, mas eu desconsiderei porque ele não tinha um projeto específico cultural, ele só citava a palavra cultura, mas se ele acaso tivesse, ele encaixaria. Ruas, no sentido, por exemplo, desde você nomear uma rua com o nome de um poeta curitibano, tipo Dalton Trevisan, ou coisa do tipo. Bairros, por exemplo, um polo gastronômico do Água Verde, ou coisa do tipo também, que gastronomia entra hoje no setorial de cultura. Regionais, então é uma política mais ampla, e cidade com uma política como um todo, como um fundo municipal de cultura, um mecenato, um estilo Lei Rouanet, assim. E daí o direcionamento dessa política, por Curitiba ter mais ou menos de 50 a 60 milhões ao ano de orçamento na cultura, essa política, quanto mais ampla, menos ela favorece os pequenos detalhes da cidade. Ela acaba favorecendo quem já tem uma estrutura, alguém já consolidado na cultura, que já está acostumado a ganhar edital, a estar ali, né? Então, enquanto mais restrita esse território da lei, ela pega mais problemas específicos, mais coisas do Estado. Se você reparar nas proposições de leis, as leis que normalmente abrangem imóvel, restauro, rua, etc., justamente essas são feitas pelo Estado. A abrangência seria os setoriais, a quantidade de setoriais colocados na lei. Então, por exemplo, você pode ter uma lei que só pegue o teatro, você pode ter outra lei que olhe teatro e música, e você pode ter uma lei que pega todos os setoriais culturais e que daí tem uma abrangência maior. Mas, seguindo o mesmo exemplo do território, quanto mais você amplia a tua lei e deixa o leque maior, você tende a considerar, a favorecer setores já consolidados na cidade. Por exemplo, eu tenho outro estudo que coloca que a política cultural hoje, do Fundo Municipal de Cultura e Mecenato, divide, dentro de seus setoriais, que são mais de 10, o orçamento ali, que 70% dele é só música e teatro, que já são consolidados em Curitiba. Então, enquanto as políticas de folclore, etnia, cultura popular, tem menos de 1% do orçamento. Então, essas políticas amplas, elas tendem a favorecer os setores já consolidados. Então, quanto mais amplo na abrangência, também uma política mais privada, de mercado, que já vê setores consolidados, enquanto uma lei específica é justamente para resolver um problema da cidade. Não que seja uma coisa ruim, que eu acho que o equilíbrio é importante. E a última é o poder da decisão. Esse poder de decisão foi complicado fazer e é complicado explicar, porque você vai olhar a lei, tudo é dinheiro público. Mas quando você trata de mecenato, quando você trata de isenção de imposto, IPTU e ISS, pode até ser dinheiro do Estado, mas a decisão não necessariamente é. Então, quando você está falando, por exemplo, de uma política de mecenato, esse orçamento, essa verba, ela é deduzida do IPTU, do ISS, só que quem decide onde colocar esse dinheiro é o privado, é a empresa, é a pessoa física também, muitas vezes. Isso faz com que o Estado perca o controle da política cultural e redirecione para a esfera privada essa política. Então, eu estabeleci 4, nulo e não específico, está ruim ali no PowerPoint, ficou verde, muito claro, mas nulo não específico, que normalmente são as honoríficas, que são essas de nome e coisas do tipo. Calendário, muita política de calendário, de colocar no calendário oficial, etc. Daí você tem a de Estado, misto, no caso do Fundo Municipal e Mecenato, que é chamado PAIC hoje, é o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura de Curitiba, e apenas privado, daí são exceções. O vereador que mais propôs leis de cultura é o professor Galdino, depois vindo a Carla Pimentel, Chico Uberaba, Tiago Gever, Chicarelli, Elvir Bischi, Julieta Reis, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Dirceu Moreira, o Jair Severiano, que é do Departamento Técnico Legislativo, que veio essa proposta do Executivo, Pedro Paulo, Rogério Campos e o Tito Zegli. No total de 30 propostas, o professor Galdino fez 6, que foi a maioria.
Dentre os partidos, um partido que mais fez propostas de lei de cultura foi o PSC, que foi a quantidade muito grande de projetos de cunho religioso. Então, eu achei interessante colocar um slide apenas disso, para notar quanto desses projetos são religiosos. Depois eu falo também da questão da relevância e do impacto. Então, aqui a gente tem todos os projetos de lei por partido e por autor, e cada território, poder decisório e abrangência. Eu sei que está meio difícil de olhar, eu achei que ia estar melhor, mas você pode notar que a gente tem alguns vereadores que só fizeram projeto cultural se foi de cunho religioso, como o Tito Zeglin, a Carla Pimentel, o Thiago Gevert fez ambos, e temos também o Chicarelli e o Pedro Paulo, o que me surpreendeu um pouco. O Pedro Paulo ainda na época no PT. Mas você pode notar que todos, sem exceção, que tem projeto no poder decisório privado, a sua amplitude territorial é na cidade. Você não existiu entre 2003 e 2015 nenhum projeto que usasse dinheiro privado para resolver um problema do Estado. Eles estão ligados em 100% dos casos. Bom, agora eu separei a questão dos partidos com os 3 vetores que eu coloquei naquele estudo. Estado, misto, nulo e privado. Você pode notar que o misto ele é usado só pelo PDT e pelo PSC, e um pela cidade, um usando políticas na cidade e outro em imóveis. O nulo não específico é usado bastante, justamente pela alta incidência de leis e proposições, no sentido de honorífico, de nome de rua, nome de praça, e essas coisas do tipo. E o privado, pode ver que o privado só aparece a coluna cidade, feitas pelo PMN, sendo amplo em sua abrangência, e pelo PSDB, mas sendo restrito na sua abrangência setorial. O que acontece quando é restrito na sua abrangência setorial? Pode ser um fundo municipal de cinema. Então, no território, ele fica amplo, porque ele abarca toda a cidade, mas no setorial cultural ele é muito específico. Apesar que o Fundo Municipal de Cinema é uma lei de 1983 ou 85, se não me engano. Bom, aqui a gente tem a relevância. Eu fiz uma análise qualitativa para determinar se esse projeto tinha uma relevância dentro, se ela impactava a cultura da cidade. Então, se essa tinha algum positivo ou negativo, mas tinha alguma relevância no sentido de vai alterar alguma coisa, vai influenciar na cultura da cidade. Então, a gente vê, por exemplo, que o Tito Zeglin não fez nenhum projeto com relevância na área da cultura, nem o Hélio Virbinski, nem o Bruno Pessutti, nem o Chicarelli, nem o Pedro Paulo, que normalmente são coisas do tipo institui no calendário oficial de Curitiba a festa de São João da Carrocinha. Então, você tem muitos projetos desse tipo, e daí eu peguei todas essas proposições relevantes e separei na última tabela, agora que eu já estou quase no meu tempo. Mas, a última tabela, vamos por aí. A última tabela se é negativo, positivo ou positivo com ressalvas, que o único caso foi do professor Galdino, que era a questão da virada cultural em Curitiba, que ele restringia a virada cultural principalmente ao centro histórico de Curitiba. E essa política, por ter um custo muito alto e considerando o orçamento baixo da cultura em Curitiba, por exemplo, desses 55 milhões, mais ou menos, que tem, 90 e poucos % para manter a estrutura da Fundação Cultural, e você fazer uma política cara a ponto de você não descentralizar a cultura, ela pelo menos tem uma ressalva de como será gasto esse dinheiro, e essa proposta era totalmente estatal. Os únicos 2 projetos que tiveram negativo, que é da Carla Pimentel e do Thiago Gevert,
eram de cunho religioso, e no sentido de uma obrigatoriedade, por exemplo, do projeto da Carla Pimentel, de se ler Bíblia nas escolas municipais. Isso, né, por exemplo, teve um outro projeto que era a disponibilidade da Bíblia. E ele é positivo, porque a disponibilidade não tem problema. Você não obriga ninguém a entrar na sua cultura, a vivenciar essa sua cultura. Então, esse ponto, que a obrigatoriedade da leitura da Bíblia faz com que o impacto seja negativo, porque você está afetando as outras culturas. E foi mais ou menos nessa linha que foi essa avaliação qualitativa do impacto. Se afetava ou não outra cultura, se tinha algum problema, algum impacto nas regionais, por exemplo, na descentralização e no alcance das políticas culturais como um todo para a cidade. Mas a maioria foi de cunho positivo, que não afetava muita coisa. Inclusive, teve algumas leis muito boas, por exemplo, a lei dos artistas de rua, que era uma pauta que já estava há muito tempo sendo questionada. Também teve a questão da lei de patrimônio, que era 30 anos que tentava ser passada em Curitiba uma lei decente de patrimônio, e finalmente passou. Então, são esses casos, e acaba por aqui. Tem as referências só, algumas das referências. A maioria dessas são de políticas culturais nacionais. E é isso. Obrigado. E o trabalho do Rafael, ele trabalha com agenda, né? Dá para perceber. Ele não quantificou, porque ele quis fazer uma análise em profundidade, né? Então, quando tem uma análise quantitativa, a gente quer ver a magnitude da coisa, né? O quanto isso preocupa o parlamento, né? O quanto, em quantidade. E o outro é o aspecto assim, muito mais, que eu chamo de profundidade, porque vamos ver o trabalho anterior ter 50 proposições sobre questões femininas e nada ser impactante. Eu posso ter 7, que vale por 30. Então, o trabalho do Rafael realmente, vamos dizer assim, ele vai ter uma dor de cabeça mesmo, ele está tendo, que é para criar essa classificação original, porque como a gente faz uma classificação? Às vezes a classificação está dada pelo próprio objeto. Não, e tem, em cultura, se ele trabalhasse os setoriais. Não tem cada setorial, ele poderia ver cada setorial. Mas, por ele ser um especialista, eu não vou discutir com ele, que ele acha que isso não é o suficiente. Não, tem que ir além disso aí. Então, como ele faz uma análise quali, ou seja, entender o que é positivo, o que é negativo, que ele é discricionário, por exemplo, se tivesse aqui um cristão ortodoxo, ele dizer, nossa, isso é muito negativo, só está disposto, tem que obrigar, né? Então, ao quali, mas é claro, o dele é fundamentado. Ele diz, olha, por quê? Tem que explicar por quê. Então, ele faz um bom trabalho de classificação, né? Esforço pessoal. Eu até aconselho ele depois, eu já falei isso para ele outra vez, mas como é um TCC, não vai fazer isso, que é ouvir enquanto pesquisador, ouvir aqueles que são do meio, como ele dá um alá de Urkheim, ele faz um estranhamento, não sei de nada, né, tenta esquecer, né, trata o objeto como coisa, vamos dizer assim, e deixa para os outros a proximidade. Para ele, do próprio campo, né, a la Bourdieu, ele tentar ver quais são os principais temas e que aí ele classificar. Então, ele está tendo esse trabalho que ele já inicia. A gente nunca termina uma classificação da noite para o dia, né? A gente pode chegar a uma conclusão, falta, não, isso aqui pertence à mesma dimensão. Isso é um trabalho hercúleo, homérico até, e que ele está fazendo bem feito. Claro, ele vai avançar mais e tal. Então, é um trabalho bem feito de agendamento e qualidade da agenda, e não quantificar a agenda.